Essa é uma pergunta muito frequente das pessoas que dizem que estão tomando antidepressivos há tempo, que já trocaram, já aumentaram dosagem e não conseguem ver melhorias substanciais. E de fato, hoje a gente sabe que as alterações químicas do cérebro são apenas um dos pequenos fatores que contribuem para a depressão. Um antidepressivo, por exemplo, serotoninérgico, ele vai manter a serotonina mais tempo na fenda sináptica e a serotonina é um hormônio importante para o bem-estar. Mas o antidepressivo não organiza bioquimicamente o que está acontecendo no cérebro, não melhora as membranas, a composição das membranas celulares, não dá nutrientes para o cérebro fabricar seus próprios neurotransmissores. Então, muito mais do que usar um medicamento, a gente tem que organizar na área de nutrição muita coisa: a digestão, a produção enzimática, a absorção de nutrientes, o transporte para o cérebro, a redução do estresse oxidativo no cérebro, a redução da neuroinflamação. Isso tudo é pré-requisito para a produção de neurotransmissores. Mas, além disso, tem muito mais coisas que a gente pode falar do cérebro. E esse é um assunto muito importante para todo mundo, porque nos últimos anos a gente viu um aumento não só de números de casos de depressão e ansiedade, mas também o número de casos de suicídios, inclusive entre jovens, entre crianças. Então, estar atento aos sinais da depressão é muito importante. Esses sinais incluem mudanças emocionais, como irritabilidade, tristeza, sentimento de culpa, falta de esperança, raiva, mudanças abruptas de humor. Pode incluir também mudanças físicas, como fadiga, sono irregular, ou ao contrário, a pessoa que sente sono demais, não consegue sair da cama, perda ou ganho de peso, dores inexplicáveis, mudanças nos processos cognitivos associados a mais confusão mental, pensamentos de suicídio, autocrítica muito elevada, indecisão, problemas de memória, problemas de concentração, fora as mudanças comportamentais que a família pode observar. A pessoa fica mais isolada, algumas pessoas se negligenciam mais, não tomam banho, não penteiam o cabelo, não trocam de roupa, se sentem mais desmotivadas, ficam mais lentas, mudam a aparência pessoal, choram mais, algumas pessoas se cortam, se machucam. Então, tudo isso é sinal de atenção que nós temos que ter conosco e com os outros. Nos Estados Unidos, os estudos mostram que 16% das pessoas vão ter depressão em algum momento da vida. E a depressão, ela tem uma explicação genética, mas a mudança nos genes explica apenas 37% dos casos de depressão e 30 a 40% dos casos de ansiedade severa. Imagine uma família de deprimidos, o pai é deprimido, a mãe é deprimida. Isso não quer dizer que todos os filhos serão deprimidos também, apesar de poderem ter alguma herança genética. Isso porque os genes, eles podem ser ativados ou desativados pelo próprio ambiente, pelas situações de vida. Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem curvas relacionadas à depressão e ansiedade. E a gente tem uma curva em azul, que era o número de casos de mulheres deprimidas antes da pandemia, e aí aconteceu uma coisa no nosso ambiente. Ficamos com medo, ficamos mais isolados, e aí o número de casos de depressão em mulheres aumentou muito. O mesmo aconteceu com homens, então aqui a curva azul antes da pandemia e em vermelho depois da pandemia. E claro, o número de casos de ansiedade também aumentou muito, tanto em mulheres quanto em homens. Então aqui foi uma questão ambiental. A pessoa antes, ela já até poderia ter genes associados à depressão e ansiedade, mas ela não estava manifestando até que acontece algo no ambiente. Então nós precisamos entender, além da genética, além dos desequilíbrios bioquímicos, o que pode estar acontecendo no nosso ambiente. Existe um fator estressante, como o Covid, como a perda de emprego, como um divórcio? Existe uma queda hormonal, então a mulher, por exemplo, pode ter entrado na menopausa. Existe uma falta de nutrientes para o cérebro, como ômega 3, como magnésio, como vitaminas do complexo B, como aminoácidos. A pessoa passou por algum trauma, pode ser um trauma emocional, um trauma físico,
ou ela está utilizando algum medicamento ou droga que influenciam também no funcionamento do cérebro? Então, tudo isso são causas de depressão e existem várias outras. Só que a indústria farmacêutica, ela foca apenas na causa bioquímica. Então, existem todas essas causas e a indústria farmacêutica pesquisa medicamentos, então aqui é o foco dela, e ela convenceu toda uma sociedade que o problema está apenas na neurotransmissão, na incapacidade do cérebro de produzir neurotransmissores como a serotonina. Só que hoje a gente já sabe que depressão é um guarda-chuva imenso, são muitos fatores, muito além da transmissão bioquímica. Todos os antidepressivos que já foram testados, eles não funcionam para todo mundo. Então, mesmo pessoas sem uso de antidepressivos podem melhorar, podem apresentar melhorias apenas com o uso de um placebo, por exemplo, uma cápsula de farinha, enquanto 40 a 60% das pessoas tomando antidepressivo experimentam algum tipo de melhoria depois de 6 a 8 semanas. Mas considerando que 20 a 40% melhoraria sem antidepressivo, se a gente contasse aqui, algumas pessoas dessas também melhorariam sem antidepressivo, ou seja, o antidepressivo estima-se que ele vai ajudar 20 a cada 100 pessoas de fato. E não significa também que vai prevenir um relapso, prevenir que a pessoa tenha um novo episódio depressivo. Então, além da genética, além da questão de neurotransmissores, muitos outros fatores são estudados hoje porque são contribuintes para a depressão. Isso começa às vezes antes da pessoa nascer. Então, existem modificações na barriga da mãe e logo no início da vida que podem fazer com que essa pessoa fique mais suscetível à depressão. Mudanças hormonais, abuso de drogas, eventos traumáticos, o nosso próprio ambiente social, genética, fatores ambientais, incluindo desbiose intestinal, alergias, abuso na infância, a saúde materna, desordens nutricionais, tudo isso pode aumentar o risco de uma pessoa sofrer de depressão. E além disso, os antidepressivos eles podem ter efeitos colaterais. Existem efeitos secundários que são muito frequentes, como náuseas, tonturas, constipação, prisão de ventre, aumento de peso, disfunção sexual, mas existem outros efeitos colaterais possíveis. Então, uma vez eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso e eu liguei à TV e estava passando a propaganda de um antidepressivo e ele falava: cuidado, esse antidepressivo pode aumentar o risco de tentativa de suicídio. Então, imagina um medicamento que você está tomando para não passar por isso, mas ele próprio tem efeitos colaterais, inclusive esses, né, efeitos adversos. Então, muito cuidado com o uso de qualquer medicamento. E aí eu quero trazer para você hoje um livro do Johann Hari, que é um livro muito interessante, que ele justamente critica a indústria farmacêutica por ela tentar nos vender a ideia de que só o remédio vai nos ajudar, de que temos um problema na conectividade entre os nossos neurônios ou na capacidade desses neurônios fabricarem neurotransmissores. Para o Johann Hari, a depressão é um sinal do seu cérebro de que algo no seu ambiente não está bom e precisa ser consertado. E aí ele vai falar de vários motivos para a depressão e questões que interferem na nossa neuroplasticidade e que podem estar contribuindo para a depressão e que não tem nada a ver com a nossa capacidade de produzir ou não neurotransmissores. Bom, o tipo de depressão mais comum é a depressão maior. Então, ele já começa com uma crítica aqui, porque se você tem 5 ou mais desses sintomas por mais de 2 semanas, você é classificado já como sendo deprimido e o médico vai te prescrever um medicamento. Então, que sintomas são esses? Você sente-se deprimido a maior parte do tempo e quase todos os dias, você tem prazer diminuído em atividades que antes eram interessantes, você teve perda ou ganho de peso não intencional, o seu sono não está adequado, ou você está com falta de sono, está dormindo demais, com excesso de sonolência, você pode ter mais agitação ou lentidão nos movimentos, um cansaço anormal e mais frequente, falta de concentração, sentimento de culpa, sentimento de inutilidade ou pensamentos de suicídio ou morte. Então, quaisquer desses 5 sintomas, você seria classificado como depressão se esses sintomas estão presentes por mais de 2 semanas. E eu tenho muitos pacientes que estão numa fase de desesperança, não estão tendo muito prazer na vida, tiveram perda ou ganho de peso, não estão dormindo tão bem, têm fadiga e falta de concentração, ou seja, deprimidos, de acordo com o Manual Estatístico de Doenças Mentais. E esses sintomas poderiam significar outras coisas, de acordo com o autor, e além disso, ele fala, essa classificação não faz sentido porque eles colocam lá um adendo. Se você perdeu um familiar,
Você vai estar sentindo isso e não quer dizer que você tenha uma doença mental. O que você está sentindo é resultado dessa experiência muito impactante, como a perda da mãe, a perda do pai. Mas aí ele pergunta: mas as nossas outras experiências não são tão impactantes quanto, ou mais, ou parecido? Então tem gente que se divorcia, isso é um impacto enorme. Tem pessoas que sofrem um acidente, tem pessoas que ficam cegas. Existe de tudo, pessoas que perdem o emprego, tudo isso pode gerar esses sentimentos. E aí, automaticamente, então, agora a pessoa tem uma doença mental, mas se perder um parente querido, não. Como é isso? Então, ele diz que a gente tem que pensar em outras causas da depressão, que na verdade são causas sociais da depressão. Por exemplo, é muito comum a pessoa ter esses sintomas todos de falta de energia, de má qualidade do sono, de tristeza, quando o trabalho dela não tem significado nenhum, quando ela acha que ela está na mão dos outros, na mão da empresa, na mão do chefe, tudo que ela faz não serve para nada. Essa é uma causa possível de depressão. Quando ela se sente totalmente desconectada de outras pessoas. Os seres humanos são seres sociais. Se a gente não tem conexões importantes e significativas na nossa vida, a gente pode sim sentir mais tristeza, sentir menos energia, menos vontade de fazer as coisas. Ele fala também que a gente está muito desconectado de valores significativos. Passamos muito tempo nas redes sociais e quais são os valores que estão sendo implantados no nosso cérebro? Os valores das empresas e das pessoas que estão vendendo algo, vendendo roupa, vendendo perfume, vendendo carro. E aí é muito fácil a gente se sentir menor, porque a gente não tem aquele carro, não tem aquela roupa, não tem aquele corpo, não tem aquele cabelo, não fez aquela viagem. Então precisamos nos conectar com valores maiores, não esses vendidos e fabricados pela indústria. São causas importantíssimas também de depressão, traumas na infância, que pode ter sido abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, negligência, uma perda de parente, experiência de violência doméstica entre os pais, por exemplo, divórcios, ter um pai preso, encarcerado, tudo isso é experiência traumática na infância. O abuso emocional é mais comum do que as pessoas pensam. É a ausência de suporte afetivo, é não reconhecimento das necessidades emocionais da criança, é ridicularização da criança. Então, qualquer coisa que a criança passe a se sentir sem valor, não amada, sozinha, assustada, por conta de rejeição, hostilidade, implicância, bullying, gritaria, críticas excessivas, tudo isso é abuso emocional e conheço muita gente que passou por isso. Outras causas sociais da depressão: falta de status e respeito. E é muito interessante que existem pesquisas com chimpanzé. Então, quando o chimpanzé está dentro de uma comunidade em que ele é aceitado e respeitado pelos pares dele, ele fica bem. E aí, se o chimpanzé ele passa a ser excluído daquele grupo, ele vai ficando deprimido, 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 e ele acaba se afastando cada vez mais para dentro da mata, para dentro da selva, e provavelmente acaba morrendo sozinho. E isso acontece também na nossa sociedade. E aí, quando a gente fala de status, pode ser o status financeiro. Uma pessoa que vive na pobreza está, sim, em maior risco de ter depressão. Mas existem outras questões aqui. A pessoa pode ser discriminada pela raça, pela cor, pela religião, por onde ela mora, pela família que ela nasceu, pela etnia, pelo trabalho que ela tem, pelo quanto ela estudou ou não. Então, se a pessoa ela se sente deslocada na sociedade ou desrespeitada, isso também é um fator de risco para depressão. E existem várias outras questões aqui que são muito importantes, como a desconexão que hoje a gente tem nas grandes cidades com a natureza. Agora, por que que mais pessoas não investigam isso, né? Já tem muito estudo, mas por que que não se faz algo a respeito? Porque não interessa a indústria farmacêutica, o que que ela vai vender? Árvore? As pessoas querem é construir mais e mais prédios, não é? Não querem plantar mais árvores. Não tô falando de você especificamente, tá? Eu quero plantar mais árvores. Mas essa desconexão com a natureza é um fator de risco, então, para depressão. Quando a pessoa também já tentou um monte de coisa sozinha para se sentir bem e não consegue chegar lá, ela vai tendo cada vez mais desesperança. Ela deixa de acreditar que o futuro pode ser melhor, e isso também é fator de risco para depressão, ou dificuldades na neuroplasticidade, que é a forma como o nosso cérebro vai se adaptando. Então imagina que você perdeu um ente querido e você está muito triste com isso.
o seu cérebro, ele fortalece essas conexões de tristeza, porque nesse momento você está se sentindo realmente triste, você tem direito de se sentir triste, de passar por esse luto, mas como você está o tempo todo pensando em coisas tristes e vivenciando esse luto, é isso que o cérebro está fortalecendo nesse momento, essas conexões de tristeza. E se você não der um jeito de fazer outras coisas, de pensar em outras coisas, essas conexões vão ficando cada vez mais fortalecidas e fica cada vez mais difícil sair desse ciclo da depressão. Mas tem como, mesmo um cérebro adulto, sofrer neuroplasticidade, ele ser modificado. E a indústria farmacêutica, obviamente, estuda medicamentos para modificar a neuroplasticidade, aumentar a neuroplasticidade, mas existem também os moduladores de estilo de vida que melhoram a neuroplasticidade. E a gente já sabe que a atividade física é fundamental para neuroplasticidade, aprender coisas novas é fundamental para neuroplasticidade, alimentação adequada também promove saúde cognitiva, especialmente conforme a gente vai envelhecendo. Então, o tratamento, ele não pode ser apenas medicamentoso, porque são muitos fatores aí para a gente avaliar. Então, dentre das questões hoje estudadas estão prática de meditação, de atenção plena, de yoga. Existem já pesquisas mostrando que essas práticas melhoram a neuroplasticidade e conexão com os neurônios. Se conectar com o meio ambiente, vai andar na natureza, no parque, na praia, no rio, perto da cachoeira, mas você tem alguma conexão com a natureza, é importante também para acalmar o seu sistema nervoso. É claro que medicação não está descartada, algumas pessoas precisam de medicação, principalmente na depressão mais grave, e, claro, se tiver pensamentos suicidas, mas ela não funciona sozinha. Ela tem que ser associada com a terapia. E muita gente que sofreu traumas no passado nunca falou sobre esses traumas, tem vergonha de falar sobre esses traumas. Então, a terapia é um ambiente seguro onde a pessoa pode se reconectar ao passado para depois conseguir seguir em frente de uma forma diferente. Se reconectar com valores que de fato sejam importantes para você. Então, reduzir a exposição à rede social e a marketing de produtos e se reconectar com aquilo que você acha que é importante para você, para sua família, para o mundo. Pode ser valor de amor, de amizade, de bondade, de confiança, de fraternidade, de honestidade, de paz, de respeito, de tolerância. E você pode se reconectar com esses valores de várias formas. Se você é religioso, seguindo a sua religião, seja ela qual for, ou lendo sobre filosofia e autores que falem desses valores, fazendo trabalhos voluntários, ajudando as outras pessoas, tirando o foco de você. Controlar o estresse também é fundamental, a gente vive num mundo realmente muito estressante e temos que ter estratégias para controle do estresse. Quando você diminui o estresse, você melhora a sua neuroplasticidade. É importante você ter momentos de lazer, de coisas prazerosas na sua vida, ter sono de qualidade. Se você tem, por exemplo, apneia do sono, tem que tratar. Se você tem insônia, tem que tratar. Se você usa muito celular à noite, tem que tirar. Eu tenho alguns vídeos sobre sono aqui no canal, é só procurar. Fazer atividade física é imprescindível no tratamento da depressão. A atividade física é o fator mais importante para estimular a BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, para você conseguir criar novas conexões, fazer novos caminhos no seu cérebro e conseguir sair da situação que você está hoje. A nutrição também é fundamental, sem nutrientes adequados, você não desinflama o cérebro, você não diminui o estresse oxidativo no cérebro, você não tem nutrientes para a produção dos neurotransmissores, para a qualidade das suas membranas e se reconectar com outras pessoas. Muita gente fala assim: eu tentei já de tudo para sair da depressão. Eu já tentei andar de bicicleta, eu já tentei pintar, eu já tentei ouvir música, mas a pessoa está fazendo tudo isso sozinha. E a gente sabe que a conexão com outras pessoas melhora o nosso humor. É diferente você ir à praia sozinha ou você ir à praia com alguém que você gosta. Você viajar sozinho ou viajar com alguém que você gosta. É claro que você pode estar sozinho se você está se sentindo bem sozinho. Eu adoro estar sozinha em vários momentos, mas se você não está se sentindo bem sozinho, não adianta ficar sozinho. E por isso o autor recomenda a reconexão prescrita. O médico, o nutricionista, o psicólogo prescrever conexão social para os seus pacientes. Seja entrar num grupo de pintura, seja entrar num grupo de
coletar lixo na praia, seja entrar num grupo de bordado, seja entrar numa atividade física em grupo, andar junto, correr junto, tomar café junto, fazer uma horta comunitária juntos. Então, a reconexão é fundamental. Se você não conseguir fazer sozinho, busque grupos de apoio, existem. E eu sei que é difícil começar. É difícil começar por tudo isso, fazer yoga e andar na praia e fazer terapia e ter uma religião e diminuir o estresse e dormir melhor, é muita coisa. Então começa pelo que dá. Se o que dá é fazer atividade física, começa por isso. Se o que dá nesse momento é conectar mais com os amigos, começa por isso. Se o que dá é sair na natureza e tomar um pouquinho de sol todo dia, começa por isso. Se o que é mais importante, o que você tá vendo que tá botando sua autoestima para baixo é rede social, começa por isso. Tira as notificações, desinstala uns aplicativos e vai fazer outras coisas, mas tem que começar de algum lugar. E claro, peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda, tá bom? Aqui no canal você vai encontrar vários outros vídeos sobre depressão, focados na parte de alimentação. Se você ainda não viu esses vídeos, te convido a depois procurar o canal específico sobre depressão, porque vai te ajudar também.